Esse dia 15 de março é comemorado como o Dia do Consumidor ou Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, porque em um discurso feito no dia 15 de março de 1962, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, enviou uma mensagem, fez um discurso ao Congresso norte-americano sobre a proteção dos interesses do consumidor. E ele tinha na época a intenção de fortalecer os programas de proteção ao consumidor e de promulgar uma nova lei de defesa do consumidor, e combatendo monopólios e a ampliação do controle regulatório de determinados setores industriais, principalmente alimentos, medicamentos e cosméticos. E ele disse o seguinte no discurso: se os consumidores receberem produtos inferiores, se os preços forem exorbitantes, se os medicamentos não forem seguros, e se o sem valor, e se o consumidor for incapaz de escolher com base em informações, então seu dinheiro é desperdiçado, sua saúde e segurança podem ser ameaçadas e o interesse nacional sofre. Hoje em dia, o Dia do Consumidor acaba sendo utilizado mais como um dia ou uma semana de promoções e descontos, principalmente no comércio virtual, do que propriamente um dia para se preocupar, para rever, para repensar as leis que nós temos no país sobre direitos do consumidor. E em 2021, mais ainda, nos dias de hoje, com uma exposição diária a ofertas nem sempre solicitadas, que todos recebemos na tela do smartphone, ou com a coleta de nossos dados por diversos aplicativos, o rastreamento de nossos passos na internet por meio dos cookies nos navegadores, isso deveria trazer de volta essas reflexões de John Kennedy, especialmente sobre a incapacidade do consumidor de escolher com base nas informações que são apresentadas. Só que a principal diferença que existe entre 1962 e hoje, 59 anos depois, em 2021, é que a escassez que existia lá foi substituída por um excesso de informações nos dias de hoje, e esse excesso, esse descontrole informacional também dificulta a tomada de decisão pelos consumidores. Por isso que nesse Dia do Consumidor de 2021 é muito importante lembrar que a coleta dos dados e que outras atividades de tratamento dos dados pessoais dos consumidores, e isso vale mesmo antes de que haja qualquer tipo de contratação, de compra, de compra de um produto ou da prestação de um serviço, mesmo na fase pré-contratual, não só a proteção do consumidor, mas também a proteção dos dados pessoais dos consumidores pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está em vigor no Brasil, a maior parte dos seus artigos, desde o dia 18 de setembro de 2020. Além disso, uma grande coincidência, ou não, é que o Código de Defesa do Consumidor tem as primeiras regras no Brasil sobre regulação de formação de bancos de dados. Até hoje, o CDC, que é utilizado principalmente como fundamento para os bancos de dados dos cadastros negativos de proteção ao crédito. Nós temos uma lei específica do cadastro positivo, mas o cadastro negativo ainda é basicamente, o banco de dados do cadastro negativo basicamente ainda é regulado pelo CDC. E com a entrada em vigor da LGPD, o CDC e a LGPD devem ser aplicados em conjunto para tratar especificamente das práticas de tratamento de dados pessoais nas relações de consumo. E eu tenho já um artigo desde o ano passado, de 2020, no meu site oscarvalentecardoso.com/blog, sobre o diálogo das fontes entre a LGPD e outras leis anteriores no Brasil, que também regulam ainda de forma isolada o tratamento e a proteção de dados pessoais. E existe um diálogo das fontes entre a LGPD e o CDC, que
sobre a coleta e outras atividades de tratamento e a proteção dos dados pessoais nas relações de consumo, e que na prática deve ser a combinação de leis mais utilizada no Brasil, em conjunto com a LGPD, porque a LGPD tem uma característica interessante, que é porque ela é uma lei geral de proteção dos dados pessoais, né, e não dos titulares dos dados pessoais. Então ela tem um aspecto, em primeiro lugar, objetivo. É claro que ela regula e protege, tem inclusive no artigo 18 um rol de direitos dos titulares, e em outros dispositivos, no artigo 17, no artigo 20, também traz outros direitos dos titulares, mas ela tem um foco, o foco primeiro da LGPD está na regulação do uso que se faz com os dados pessoais, ou seja, das atividades de tratamento dos dados pessoais. Então ela regula o objeto e por isso ela vai ser aplicada em conjunto com qualquer outra lei que incida sobre a relação jurídica subjetiva, ou seja, CDC, Código Civil, Lei do Cadastro Positivo, Marco Civil da Internet, vão ser aplicados em conjunto com a LGPD para tratar sobre dados pessoais em qualquer relação jurídica subjetiva de natureza civil no Brasil. E por que eu digo que na prática a maior combinação que nós vamos ter em quantidade de casos é entre LGPD e CDC? Porque em qualquer relação jurídica mantida entre uma pessoa, e aí natural ou jurídica, direito público ou privado, que realizar atividade de tratamento de dados pessoais, e uma outra pessoa natural, titular desses dados pessoais, em regra, vai se enquadrar no conceito de relação de consumo previsto no microsistema do Código de Defesa do Consumidor. E aí, por isso, a incidência do CDC nas atividades de tratamento de dados pessoais vai ocorrer principalmente para equilibrar as relações entre fornecedor e consumidor, assegurar a informação adequada, prevenir ou coibir práticas abusivas, ou métodos comerciais coercitivos ou desleais, entre outras situações que também envolverem alguma atividade de tratamento de dados pessoais, e considerando que o conceito de tratamento do artigo 5º, inciso 10 da LGPD é extremamente amplo, qualquer atividade, qualquer contrato, qualquer relação jurídica em que o consumidor precise fornecer, informar algum dado pessoal, nós teremos, junto com o CDC, a aplicação da LGPD. E aí, inclusive, no direito processual. Eu lembro que o artigo 6º, inciso 8º do CDC, ele dá um tratamento processual diferenciado para o consumidor com a inversão do ônus da prova ao seu favor, e nós temos uma regra semelhante no artigo 42, parágrafo 2º da LGPD. E aí um outro ponto também que a própria LGPD traz diversos deveres de registro das atividades de tratamento para os agentes de tratamento, e aí quando eles se enquadrarem como fornecedores na relação de consumo, esses deveres de registro também vão ser usados na prática processual como uma inversão do ônus da prova, ou mais propriamente, algo que eu entendo que seja mais adequado, como um dever de colaboração com a produção de provas, com a instrução processual. E entre as normas comuns, entre CDC e LGPD, nós temos o dever de prestação da informação adequada e clara sobre os serviços, que está no artigo 6º, inciso 3º do CDC. E a informação, normalmente, é relevante para conduzir a tomada de decisões. Então, por isso, o controle da informação e as regras de acesso têm relevância jurídica. Na prestação de serviços de tratamento de dados pessoais, o consumidor deve, ou em qualquer relação de consumo que envolva o tratamento de dados pessoais, o consumidor tem o direito de ser informado sobre tudo que será feito com seus dados, o que abrange, eventualmente, o consentimento, o conhecimento, é uma regra prevista no CDC também, a retificação, a boa-fé, a interrupção e a exclusão de seus dados pessoais. Além disso, também o CDC tem diversas regras que proíbem condutas enganosas, abusivas ou desproporcionais, inclusive de venda casada. E o CDC tem diversas práticas que considera ilícitas ou abusivas, ou melhor dizendo,
é possível enquadrar no CPC diversas práticas como sendo ilícitas e abusivas que também se aplicam às atividades de tratamento de dados pessoais nas relações de consumo. A divulgação de comunicações, informações ou publicidade falsa ou abusiva como um meio para a obtenção dos dados pessoais do titular, ou condicionar o fornecimento de a prestação de informação de determinados dados pessoais para o fornecimento de um produto ou serviço, pode ser considerada também ilícita por violar os dispositivos do CDC, como 37, parágrafo 1º e 2º, ou 39, inciso 1º, e também isso pode levar à caracterização de um consentimento não informado por parte do consumidor titular de dados pessoais, aí de acordo com o artigo 5º, inciso 12, e o artigo 7º, inciso 1º da LGPD. Na prática, certamente essas regras sobre consentimento informado e a necessidade, o uso do consentimento ou não como base legal pelo fornecedor vai ser objeto de muitas dúvidas, muitas controvérsias e discussões administrativas ou judiciais, especialmente quando se usar o consentimento como base de dados para o tratamento dos dados do titular, e considerando a quantidade grande de estratégias e técnicas que se usam hoje em dia, especialmente no meio digital, para a obtenção do consentimento. E aí isso vai levar a dúvidas sobre, e a diversas situações limítrofes na prática, sobre a clareza ou não das informações prestadas pelos fornecedores, e aí um exemplo em aplicativos, nos termos de uso e condições, para a obtenção do consentimento informado por parte do consumidor titular de dados pessoais. E aí nós temos, no Brasil, já casos, inclusive anteriores à LGPD, de aplicação de multa pelo PROCON, há aplicativos que não tinham termos e condições de uso redigidos em português, né, o que impedia uma leitura adequada e clara por parte do consumidor brasileiro, e aí, claro, impossibilita a prestação de um consentimento informado, objetivo e claro em relação ao uso do aplicativo e à concordância com seus termos e condições de uso. Então, na prática, nós teremos uma dupla proteção legal dos titulares dos dados pessoais nas relações de consumo, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados nessas relações, o que leva, é claro, à necessidade de uma atenção maior com as normas legais aplicáveis e para evitar a eventual nulidade do consentimento, de base legal ou até mesmo de todo o negócio jurídico. Então, feliz Dia do Consumidor a todos!